Caríssimos irmãos em aliança, paz e alegria em nossos corações. Há alguns dias nós circulamos um vídeo onde comentamos sobre a importância da conexão espiritual em dias de isolamento social. E compartilhamos com vocês as preocupações de muitos dirigentes de centros espíritas da aliança entre dar continuidade às atividades espirituais das nossas casas no momento em que nós não podemos fazer isso presencialmente com a mesma facilidade que tínhamos até há poucos meses atrás, há poucas semanas atrás. Entretanto, nós destacamos duas coisas. A primeira prioridade é a conexão espiritual com os planos superiores. Assim nós nos alimentamos da energia adequada para não nos contaminarmos com a energia do pessimismo e da inferioridade e nos mantermos atentos e ativos como servidores do bem para o trabalho. E em seguida dissemos assim que melhor ainda se nós também viabilizarmos as conexões virtuais, para que a gente possa ajudar e ser ajudado. Porque a grande preocupação dos dirigentes, os assistidos, que muitas vezes procuram a casa espírita num momento de tremenda carência espiritual, manter os trabalhadores conectados com seus deveres e sua missão, mesmo que não possam fazer isso no local do trabalho espiritual, e os alunos no seu processo de autoconhecimento e descoberta e exercícios da iniciação e os exercícios da mocidade e as crianças da evangelização. Então, se nós pudermos fortalecer o nosso contato, será muito importante. Então, eu creio que nessa hora é importante que nós lembremos o dever da liderança. Veja, é importante lembrar uma lição interessante que o Edgar Armand tinha há muitos anos e que o nosso caro Jacques Conchon comentou com uma riqueza de detalhes muito grande. Mas o Edgar Armand dizia uma frase: a época dos grandes líderes já passou. Ele dizia isso porque via muitas pessoas que sentavam-se nos bancos lá da federação para ouvir palestras e ficavam ouvindo e ficavam esperando que as pessoas que assomavam à tribuna dissessem o que eles tinham que fazer. Enquanto que a nossa doutrina espírita é a doutrina da liberdade com responsabilidade, cada um é responsável pelas suas escolhas. E o Jacques complementava: nesta época todos nós somos líderes, todos nós devemos saber o que fazer. Porque nós não vamos ficar esperando alguém nos dizer alguma coisa para pensar desse jeito, para agir desse jeito. O cristão no processo de desenvolvimento vai agir segundo os seus valores, segundo a sua consciência, buscando colocar o melhor de si a serviço do bem. Isto é a verdadeira liderança. Então, certamente, num mundo multifacetado, onde as condições de trabalho variam de bairro para bairro, de rua para rua, cada dirigente conhece bem a sua equipe de trabalho, os assistidos com quem tem contato regularmente, a organização da sua casa, e cada um, nós temos certeza que cada um está se esforçando para implementar, experimentar e melhorar os melhores recursos, sejam tecnológicos, sejam de contato com as pessoas, sejam de conteúdo do que estão falando, do que estão fazendo, do que estão comunicando. E isso é responsabilidade de cada um. Então, às vezes a gente ouve dizer que estão esperando uma diretriz da aliança para saber se vão ser mantidas as regras, vão ser mantidas as datas, vão ser mantidos os controles. Tá? Mas veja, nessa situação inusitada, nós não podemos agora ficar presos a regras que se aplicavam numa situação que não era a situação de exceção. Cada um de nós tem que reconhecer o seu ambiente, os seus recursos e aplicar o melhor de si. E isso vai valer também quando nós voltarmos às atividades e trabalhos presenciais. Mas uma coisa que nós devemos fazer é ter o coração aberto e a mente aberta. O coração aberto para nós não ficarmos inativos, omissos, indiferentes, vendo as pessoas baterem as portas das nossas casas e não fazermos nada.
e termos a mente aberta para observar qual é o recurso, as condições, a situação da nossa casa e o que pode ser feito. A Aliança abriu um canal, que é o que surgiu na legenda no final do último vídeo, Canal Aliança. E esse canal é um encontro de dirigentes, onde cada um fala o que está fazendo. E a gente percebe soluções tão criativas, online e offline, onde as pessoas de bom coração, de boa vontade, estão se esforçando para dar continuidade aos encontros dos alunos, ao apoio aos assistidos, ao fortalecimento dos trabalhadores. Então, vejam, isso é possível e principalmente é uma excelente oportunidade para nós abrirmos a mente e ampliarmos a capacidade de servir. Entretanto, nós temos visto que são os mesmos dirigentes que têm frequentado o canal Aliança. E nós fizemos a conta, são ali 10 ou 12 casas de um total de 340. Nós achamos que tem muitos que estão com soluções criativas. Eles não precisam usar o canal Aliança, mas vocês precisam encontrar com os outros dirigentes e compartilhar as soluções criativas que vocês estão adotando. Porque pode ser que isso esteja faltando para alguém. Então nós não imaginamos, não podemos admitir que alguém esteja parado só porque não tem nenhuma ideia, nenhum recurso. Eu tenho certeza que todo mundo está se esforçando para abrir canais, para utilizar recursos, e isso é fundamental neste momento. E não é possível ficar esperando uma circular, um comunicado, para depois dizer, eles mandaram fazer isso. Não é assim que funciona a nossa aliança. A nossa aliança funciona dirigida por um colegiado de casas justamente para demonstrar que quem decide tudo é a nossa união em comunidade. Então, é possível perfeitamente nós adotarmos soluções criativas, soluções diferentes, soluções renovadas. Nós não precisamos ficar esperando nenhum papel, gente. Isso é impossível. O que nós podemos fazer é nos unir. Canais de comunicação não faltam. Nós estamos na época onde isso aconteceu e não estamos isentos de recursos, não temos falta de recursos para superar esta dificuldade. E é claro que isso tudo em termos de segurança da saúde das pessoas. Esse é um desafio dos responsáveis, esse é um desafio dos dirigentes. Obedecer às leis civis, nós não podemos com a nossa atitude também incitar uma desobediência civil. Isso seria uma irresponsabilidade, tenho certeza que ninguém vai fazer isso. Mas nós devemos usar soluções criativas para, respeitando a ordem, ajudando ao contexto de segurança da saúde, nós também apoiarmos a saúde espiritual das pessoas. Isso é nosso dever. Então, imagino que multiplicam-se soluções criativas em todos os lugares, nos centros da Aliança, nos outros centros espíritas, nas outras religiões, nas outras atividades da humanidade, para vencer este grande desafio. E no campo do apoio espiritual, nós temos a maior força, que é a missão do Evangelho, a proposta e a mensagem do Evangelho. Contra esta força nada se opõe. Então pedimos que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos ilumine e que possamos nos sentir novamente mais irmãos para melhor servir.